Boa noite, prazer enorme estar nesta palestra online do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos envolvidos pela paz de Jesus, pelas boas energias e os bons fluidos da equipe espiritual trabalhadora da nossa Casa Espírita. Esta noite teremos a palestra apresentada pelo Hilário, que vai nos falar sobre a biografia e a bibliografia de André Luiz, responsável pela série de livros mais importante e mais conhecida, psicografada por Chico Xavier. Então, o Hilário vai nos trazer toda a história do André Luiz, o que se sabe sobre André Luiz, e também o conteúdo dos seus mais importantes e principais livros psicografados. Agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos virtualmente nesta palestra. Agradecemos a todos que têm colaborado com a campanha do quilo da nossa casa. Estamos nos aproximando aí de mais um final do mês, em que os mantimentos são necessários para compor as cestas básicas. Aqueles que puderem e quiserem contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, a casa agradece em nome das famílias que são atendidas e que vão receber essas cestas na última semana do mês. Fiquem então com a palestra do seu Hilário e uma ótima semana a todos. Fiquem em paz e até a próxima oportunidade. Amados irmãos, muito boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos fortaleça nesta noitada de amor, essa noitada espiritual de reflexão e de valorização da vida espiritual. Nós estamos na chamada Semana Santa, onde a cristandade está envolvida em profundas reflexões e se encontrando com Jesus, o que para nós espíritas também é muito bom. Aliás, para nós espíritas, essa Semana Santa é bastante útil, porque ela representa para nós um despertamento de consciência, um ensejo bastante favorável para profundas reflexões e para que nós também aprendamos a reconhecer a bondade infinita de Deus, que tem tomado conta das nossas vidas e nos orientado nesses momentos tão conturbados de efervescência que nós estamos atravessando. E se nós pudéssemos dar um nome para o nosso tema dessa noite, para a nossa rápida reflexão, nós diríamos a valorização da vida na terra e no plano espiritual. Porque hoje nós vamos refletir muito a respeito da vida espiritual. Teremos hoje como personagem central do nosso estudo, o espírito de André Luiz, esta entidade, este repórter do plano espiritual, que se manifestou através de Francisco Cândido Xavier e também através de Valdo Vieira, deixando para a humanidade um legado espírita de grande importância, mas de muita importância mesmo. E muitas pessoas, é muito comum, principalmente no meio espírita, principalmente nas nossas fileiras, onde as pessoas gostam muito de ler, de estudar, é muito comum as pessoas se interessarem e formularem perguntas até curiosas a respeito da identidade de André Luiz. Quem foi André Luiz? Quem é André Luiz? Teria esse espírito animado alguma personalidade conhecida durante a sua existência terrena?
nós não sabemos responder com precisão a essas interrogações. Aliás, nós sempre falamos nas nossas exposições que tudo que nós apresentamos, as nossas pequeninas e apagadas palestras, são sempre frutos de pesquisa. Nós falamos o que está catalogado na literatura, o que está escrito, não falamos nada da nossa santa cabecinha porque nós queremos dormir de noite. Queremos ter a consciência bem tranquila, evitando ao máximo passar informações erradas. Entretanto, meus irmãos, existem algumas criaturas no meio espírita, até movidas pela curiosidade, que se atrevem a formular especulações, dizendo que André Luiz teria sido um grande cientista, porque, segundo informações de Chico Xavier, inclusive essas informações foram recolhidas por Sueli Caldas Schubert no livro Testemunhos de Francisco Cândido Xavier, André Luiz apareceu pela primeira vez para Francisco Cândido Xavier no ano de 1941. Vejam só, meus irmãos, século passado. E quando André Luiz apareceu para Francisco Cândido Xavier, ele disse para o Chico que ele estava em treinamento, ele estava sendo orientado pelo plano espiritual para que ele pudesse mais tarde transmitir através do próprio Chico Xavier a obra Nosso Lar, que é um livro fantástico que revolucionou todo o movimento espírita. E pelas informações de Chico, nós sabemos que André Luiz foi um médico que, quando encarnado, residiu no Rio de Janeiro. Muitos acham que ele teria sido Carlos Chagas, outros acreditam que ele teria sido Oswaldo Cruz. Entretanto, essas informações permanecem no âmbito de especulações. Mesmo porque, meus irmãos, uma leitura atenta do livro Nosso Lar, e se nós conhecermos alguns traços biográficos da personalidade de Carlos Chagas, por exemplo, nós vamos perceber que André Luiz não poderia ter sido Carlos Chagas, porque Carlos Chagas desencarnou no ano de 1934. E André Luiz, quando apareceu pela primeira vez para Chico Xavier e disse que ele estava sendo treinado para trazer para nós a obra Nosso Lar, na obra Nosso Lar tem uma passagem ali que diz que André Luiz teria estagiado em regiões umbralinas, em regiões espirituais de sofrimento, de dor, de expurgo, por mais de 8 anos. Ora, se Carlos Chagas desencarnou em 1934 e André Luiz ficou mais de 8 anos no umbral, se André Luiz fosse Carlos Chagas, então estaria havendo um desencontro, porque entre 1934 e 1941 existe um intervalo de 7 anos. E André Luiz, antes de se apresentar a Chico, antes de começar a transmitir Nosso Lar, teria ficado mais de 8 anos em regiões umbralinas. Então, André Luiz teria desencarnado por volta de 1929, 1930. Por outro lado, meus irmãos, existe muita dúvida também a respeito da possibilidade de André Luiz ter sido Oswaldo Cruz. Até porque são duas personalidades que não têm nada a ver uma com a outra. São personalidades muito diferentes. André Luiz era filho de um comerciante carioca. Oswaldo Cruz
era filho de um grande médico, de um cientista de renome chamado Bento Gonçalves Cruz, que era um médico veterano que havia atuado na Guerra do Paraguai. Então, são personalidades bem diferentes uma da outra. Mas o que interessa, meus irmãos, é que André Luiz está mais vivo do que nunca no plano espiritual. E sempre houve um interesse muito grande do espírito André Luiz em preservar o anonimato, por duas razões. A primeira, em respeito aos possíveis familiares dele que ainda estivessem encarnados na Terra e que ainda estão, para preservar os seus familiares que estagiam ainda no plano físico e até para preservar também o próprio médium Chico Xavier. Esta é a primeira razão. E a segunda razão, para não colocar em descrédito a doutrina espírita, veiculando informações que poderiam muito mais satisfazer a curiosidade de alguns do que propriamente trazer ensinamentos doutrinários para nós. E nós vemos, meus irmãos, através de Chico Xavier, que a obra de André Luiz é fantástica. Aliás, André Luiz é até o nome de um dos irmãos de Chico Xavier aqui na Terra. Por isso que provavelmente a entidade adotou este nome para se manifestar através de Chico Xavier. André Luiz é apresentado pelos estudiosos da doutrina espírita, pelos grandes críticos da doutrina espírita, como sendo um repórter que descreve as peripécias do mundo espiritual. E o espírito de André Luiz, ele apresenta em todo o transcurso de suas obras conhecimentos científicos muito pormenorizados. O cabedal científico de André Luiz é uma coisa extraordinária. Inclusive, no ano de 2013, um grupo de médicos brasileiros, numa revista de neuroendocrinologia, esse grupo de médicos brasileiros fez um estudo a respeito dos livros mediúnicos de André Luiz através de Chico. E eles constataram uma coisa muito interessante. O alto teor científico que André Luiz veicula nas suas obras. Informações de grande remonta, inclusive informações a respeito da glândula pineal, que é a também chamada epífise, que todos nós temos na área do sistema nervoso central. Esta epífise de localização anatômica mais recuada, mais para o dorso do que propriamente para o ventre, a epífise, na vida física, ela teria assim uma função muito diminuta, mais ligada para os departamentos da área sexual. Entretanto, hoje se sabe, através dos ensinamentos de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos e também no livro Mecanismos da Mediunidade, que a epífise tem uma atividade muito intensa nos médiuns ostensivos, nos nossos irmãos que são médiuns, seja qual tipo de mediunidade que for, mediunidade de psicofonia, que é aquela mediunidade da fala, ou a psicografia, que é a mediunidade da escrita, ou na mediunidade da vidência, ou na mediunidade de ouvir os espíritos, ou ainda na mediunidade de efeitos físicos, os nossos irmãos que apresentam mediunidade ostensiva, eles têm a epífise bem desenvolvida, numa atividade assim, bem marcante, bem intensa mesmo. E esse grupo de médicos, de neuroendocrinologistas, eles chegaram a uma conclusão muito interessante.
eles compararam o teor das obras de André Luiz, e quem estuda a obra de André Luiz, e este que vos fala pode falar com segurança, quem estuda as obras de André Luiz sabe que André Luiz é profundamente científico. Ele não se afasta de Kardec. Ele não move uma vírgula do Evangelho de Jesus, mas ele faz uma concatenação, uma ligação maravilhosa entre a ciência, o Evangelho de Jesus e o Espiritismo. E o nível científico da obra de André Luiz é muito grande. E Chico Xavier, o intermediário que recebeu as obras, tinha um conhecimento cultural muito limitado. Francisco Xavier não tinha nível escolar além do primário. E esses médicos concluíram de uma forma muito interessante, muito certeira, que esses livros somente poderiam ter vindo por via mediúnica. Não haveria a menor possibilidade de fraude ou de qualquer maquinação por parte do médium, porque o conhecimento científico do espírito que transmitiu a obra suplanta o acervo cultural do médium. Talvez André Luiz tenha acessado arquivos na mente de Chico Xavier de vidas anteriores, conhecimentos de vidas passadas. Isso pode acontecer. Mas a conclusão que esses médicos chegaram é que realmente é uma obra verdadeiramente mediúnica. E a possibilidade de fraude é 0%. Porque Chico Xavier, voltado para o trabalho de transmitir as realidades da vida além da vida, psicografou totalmente por amor. E o espírito de André Luiz suplantou esta falta de informação científica atual de Chico Xavier através do amor do médium. Portanto, não há nenhuma possibilidade de fraude. E através de Chico Xavier, meus irmãos, nós temos todo esse acervo que André Luiz deixa para nós. Começando por Nosso Lar, o primeiro livro da série de André Luiz. Essa série também é chamada de série Nosso Lar, porque ela começa pelo livro Nosso Lar, ou então série Coleção sobre a Vida Espiritual. Ela tem 2 nomes, Coleção Nosso Lar ou Coleção A Vida Espiritual. E em Nosso Lar, meus irmãos, nós temos um grande chamamento de André Luiz. A surpresa de André Luiz quando ele vê que a vida continuava. A surpresa de André Luiz quando, após o seu desencarne, por uma oclusão intestinal, por um problema do intestino, inclusive André Luiz desencarnou por oclusão intestinal. Então a gente vê que nesse momento ele chega no plano espiritual, ele fica completamente perdido, ele fica sem ação. E quando ele percebe que a vida continua, quando ele, numa prece do fundo do coração, que aliás era um hábito que ele não tinha quando encarnado, ele era um médico muito conceituado, mas na correria científica ele não tinha o hábito de conversar com Deus. Ele se lembra de Deus e ele formulou uma prece do fundo do coração. Imediatamente o ministro Clarencio vem socorrê-lo. Então por aí a gente vê a surpresa de André Luiz. A surpresa quando ele percebe que a vida continua no plano espiritual. Inclusive, o próprio Oswaldo Cruz, quando desencarnou em 1917, desencarnou com insuficiência renal.
e André Luiz desencarnou por oclusão do intestino. Um desencarnou com problema de rim, o outro com problema de intestino. Portanto, isso também mostra que André Luiz não poderia ter sido Oswaldo Cruz. Então, meus irmãos, a gente vê o livro Nosso Lar trazendo a realidade da vida além da vida. E quando o Nosso Lar veio à tona, muita gente se surpreendeu, muitos espíritas, inclusive, contestaram a obra Nosso Lar, porque não admitiam um plano espiritual tão vivo, tão dinâmico, uma vida tão movimentada, com as mesmas peripécias da nossa aqui da Terra. Mas a vida, meus irmãos, ela é sempre vida, ela é dinâmica. Plano espiritual e plano material não são compartimentos estanques, não estão separados, são dinâmicos. Um atua sobre o outro e o outro atua sobre o um. Então, Nosso Lar nos dá nuances maravilhosas de vida, descerrando para nós a realidade da vida além da vida. Mas o repórter André Luiz prossegue na sua segunda obra, Os Mensageiros, que veio em 1944. E os mensageiros nos mostram os tarefeiros espíritas, a realidade de muitos espíritas que reencarnam com tarefas já delineadas no plano espiritual. Nessa obra, André Luiz nos mostra o projeto reencarnatório de cada um de nós, quando nós trazemos no nosso bojo a tarefa espiritual. E nesse livro ele apresenta médiuns que foram muito bem-sucedidos na tarefa, voltaram para o plano espiritual depois do estágio terreno muito felizes, porque cumpriram a sua tarefa com amor no coração. Mas ele também fala de tarefeiros que fracassaram. Até porque, meus irmãos, tudo tem um mas nessa vida, viu? Tudo tem um todavia, um contudo e um entretanto. Para mostrar que nem tudo são flores, que as coisas não são tão simples como a gente imagina, e para mostrar a necessidade de evangelização do tarefeiro espírita, André Luiz nos ensina a tomar cuidado na nossa vida, a nos precaver contra os monstros do orgulho e do egoísmo e da vaidade, que devoram as mais lindas mediunidades, as mais belas faculdades espirituais, quando a criatura se afasta do Evangelho de Jesus e acha que ela é a maioral, que ela é a última cocada do tabuleiro da cocada rósea, achando que ela é a tal, quando, na verdade, nós não passamos de aprendizes a serviço da vida. Em seguida, meus irmãos, nós vamos encontrar Os Mensageiros, no ano de 1945. Os Mensageiros é uma obra que nos apresenta a realidade viva da reencarnação, o preparo de uma reencarnação, a escolha da reencarnação pelo espírito reencarnante, tudo como cuidado do plano espiritual superior. Nós somos orientados pelo plano espiritual, meus irmãos. A misericórdia divina permite que nós, através do modelo organizador biológico, que é o nosso perispírito, nós modelemos esse corpo físico célula a célula. E o grande molde do corpo físico é o perispírito. Então nós vemos todo o preparo do plano espiritual, mas nós também vemos alguns temas lá muito importantes. Por exemplo, a gestação, gestações difíceis, como o plano espiritual acompanha as mãezinhas, gestações frustradas através de aborto espontâneo também acontecem,
como uma prova para os pais, como uma prova para o espírito reencarnante. E também, infelizmente, o aborto delituoso, o aborto feito com a finalidade de interromper a vida. É uma problemática que nesse livro Os Mensageiros, André Luiz também mostra, porque ele vai narrando casos reais, casos autênticos que realmente aconteceram aqui na Terra. Tomando cuidado, é claro, de mudar o nome dos personagens, de preservar o anonimato, de preservar a identidade de familiares terrenos vinculados às pessoas. Tudo isso ele toma esse cuidado. E em seguida, nós vamos encontrar obreiros da vida eterna. Obreiros da vida eterna nos mostra o trabalho espiritual feito no plano espiritual. Esse livro nos mostra a dimensão espiritual que uma casa espírita tem. Uma casa como a nossa, meus irmãos, ela tem equipes de socorro. Ela tem tarefeiros que se revezam diuturnamente, formando turmas de trabalho. Nesta pandemia, meus irmãos, em que os nossos encontros presenciais não aconteceram, a nossa casa não fechou. E durante todo esse tempo nós temos falado isso. A nossa casa não fechou, primeiro porque nós somos a casa espírita. Cada um de nós é a casa espírita. E segundo, porque os mensageiros de Jesus estão lá de plantão. E, aliás, a cota de trabalho que eles estão tendo nesta pandemia é uma coisa impressionante. É do arco da nova, meus irmãos. Não é mais nem do arco da velha, é do arco da nova já. A quantidade de trabalho, de missões de socorro desses irmãos espirituais. E o livro Obreiros da Vida Eterna nos mostra isso. Os irmãos espirituais em trabalho de socorro, em trabalho de ajuda, sempre tendo como centro de suas atividades o Evangelho de Jesus. Em seguida, nós temos o livro No Mundo Maior. No Mundo Maior, uma das obras mais científicas de toda a série de André Luiz, onde André Luiz faz um estudo da mente, do poder mental, da força do pensamento. A divisão clássica da psicologia da mente em id, ego e superego, ou seja, o consciente, o inconsciente, que é o arquivo das nossas experiências de vida passada, e o superconsciente, que é a zona da mente onde nós temos as aspirações espirituais, os ideais superiores. André Luiz nos mostra, através do mentor Calderaro, esses 3 departamentos da mente humana, mostrando, meus irmãos, que tudo na vida gira em torno do pensamento. Pensamento é força, pensamento é vida. Pensamento interfere na germinação de plantas. E muitas das patologias que acometem o nosso corpo físico, elas são oriundas do pensamento desencontrado, do pensamento dissociado da lei de Deus. Quando o pensamento se afasta do Evangelho de Jesus e se torna um pensamento de ódio, um pensamento de vingança, de rancor, esse pensamento bombardeia, extermina as células do nosso sistema imunológico. E as doenças, então, acontecem. Então, o livro No Mundo Maior nos mostra isso, meus irmãos. Nos mostra exatamente esse problema. Depois nós vamos ter Agenda Cristã, que é um livro maravilhoso, um livro de mensagens rápidas, trazendo para nós a recordação
de todos os ensinos de Jesus. Agenda Cristã, um livro ótimo para esta Semana Santa, para quem quer refletir, para quem quer pensar, para quem quer entender a realidade da vida. A Agenda Cristã é realmente uma boa pedida. Depois nós vamos ter Libertação, meus irmãos, um livro belíssimo, onde a gente vê a misericórdia divina renovando a oportunidade de trabalho para os filhos de Deus. Nós vamos encontrar Gregório, um espírito endurecidíssimo, um espírito que monitorava falanges maldosas no plano espiritual, que não tinha um pingo de amor no coração, não tinha um pingo de piedade das criaturas encarnadas a quem ele perseguia sem dó. E nós vemos o trabalho secular de um espírito belíssimo chamado Matilde. Quem é Matilde? É uma entidade de escola, uma entidade elevadíssima, que na última encarnação havia sido mãe de Gregório. E Matilde, na força da oração, da mesma forma que Santa Mônica converteu Santo Agostinho com a força da oração, na versão espírita de Santa Mônica, e Gregório a versão espírita de Santo Agostinho, Matilde consegue, depois de muitos e muitos anos, de muito trabalho espiritual, com a supervisão de Jesus, ela consegue converter Gregório, que não resiste à força do amor. E nós vemos então a misericórdia divina atuando, da mesma forma que vai atuar no livro Entre a Terra e o Céu. No livro Entre a Terra e o Céu, meus irmãos, nós vamos perceber a necessidade do trabalho de perdão em família. No livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos encontrar um triângulo amoroso: Odila, Zulmira e Amaro. A história desses três espíritos, remontando desde lá da Guerra do Paraguai, desde lá de trás, até os tempos do Rio de Janeiro. E esse livro nos mostra a necessidade do respeito em família. Nós vamos encontrar temas como o Evangelho no lar, a necessidade da oração dentro de casa, os reajustes familiares, dos quais ninguém está isento, mostrando aquilo que diz Emmanuel: nós podemos estar na família, nós podemos estar na família aparentemente errada. Nós podemos estar numa família que não corresponda, que não sintonize com os nossos ideais de evangelho. Mas na família errada, ninguém está. De jeito nenhum. Nós podemos estar numa família aparentemente errada, mas na família verdadeiramente errada ninguém se encontra, porque os liames celulares, os liames familiares não são movidos pela força do acaso. Ninguém reencarna num grupo familiar por acaso. Ninguém cai de espaçonave no núcleo familiar. Nem mesmo os filhos adotivos. Ninguém cai de paraquedas aqui na Terra. Tudo tem uma razão de ser. Nós vamos encontrar também, meus irmãos, ação e reação, como o próprio nome do livro diz. A cada ação corresponde uma reação na mesma intensidade, na mesma direção, mas em sentido contrário. No livro Ação e Reação, a gente vê muitas vezes o drama da consciência culpada no plano espiritual. O drama do Filho de Deus que se arrepende depois de desencarnado. Mas como a misericórdia divina dá a cada filho seu
a oportunidade de reconstruir os seus caminhos, oferecendo a cada um segundo as suas próprias obras, então nós podemos perceber claramente que aos corações culpados a oportunidade será sempre ofertada para reconstruir caminhos e refazer as suas vidas, porque é assim que a misericórdia divina atua na vida dos filhos de Deus. E nós vamos encontrar duas obras belíssimas também, nos domínios da mediunidade e mecanismos da mediunidade. Obras de um teor científico extraordinário e que em nenhum momento contestam a codificação kardeciana e as conquistas da ciência. Porque hoje, graças a Deus, a gente vê o Espiritismo caminhando com as conquistas científicas. E as verdades científicas hoje, em nenhum momento se chocam com aquilo que André Luiz ensinou há tanto tempo atrás, através da mediunidade de Chico Xavier. E a gente pode perceber claramente, meus irmãos, no estudo desse grupo de neuroendocrinologistas, esse grupo de médicos que apresentou um trabalho científico mostrando a confirmação da medicina a respeito das verdades espirituais ensinadas por André Luiz, inclusive a confirmação a respeito das faculdades mediúnicas e da glândula pineal ou epífise, como queiram. Nos domínios da mediunidade, nós vemos todo um acompanhamento de mentores espirituais em trabalhos de passe, trabalhos de desobsessão, reuniões públicas. A gente vê o aborrecimento do plano espiritual quando eles percebem nas reuniões públicas irmãos com o pensamento distante, irmãos com a atenção voltada para outras coisas enquanto o expositor se mata de falar. O eterno problema do celular ligado nas reuniões públicas, trazendo tanto malefício, tanto prejuízo, encontra fundamento nessas observações do livro Nos Domínios da Mediunidade, mostrando que o médium que se dedica, o médium que se centraliza no Evangelho de Jesus e que não se vaidece, é um grande candidato para ter sucesso nesta e em outra vida, não só na mediunidade, mas em todas as áreas de sua vida. Porque quem tem amor no coração tem discernimento. E quem tem discernimento sabe como se conduzir, sabe como andar na vida, sabe o que fazer quando as situações complicadas aparecem. Mecanismos da Mediunidade é um livro que traz para nós estudos interessantíssimos da fisiologia, da embriologia, mostrando o problema do átomo, que hoje não é mais o tijolo indivisível da matéria, uma vez que a antimatéria é uma realidade. O livro Mecanismos da Mediunidade nos mostra toda a química que acontece no momento da mediunidade. Todas as variações energéticas que envolvem a aura, a vibração e o campo magnético que se forma ao redor dos médiuns durante o transe. É um livro de estudo científico profundo, mostrando toda a fisiologia mediúnica, porque a mediunidade é fisiológica, a mediunidade é uma propensão do organismo. A mediunidade em si, ela não depende da moral do médium, mas o uso da mediunidade, este sim, está totalmente associado com a moral do médium. E nesse livro, Mecanismos da Mediunidade, a gente vê também o problema da química nuclear, da física quântica, as complexas realidades energéticas com as quais o médium jamais sonha, mas que
felizmente acontecem para o direcionamento seguro da faculdade mediúnica. Nós vamos encontrar o livro Desobsessão, que é um verdadeiro manual de conduta mediúnica, livro que Francisco Cândido Xavier psicografou junto com Valdo Vieira, em associação com Valdo Vieira, e também Conduta Espírita, um outro livro de reflexão, sem a menor pretensão literária de André Luiz. Conduta Espírita, um livro maravilhoso também, recomendado para esta Semana Santa. Por aí nós podemos perceber, meus irmãos, a sapiência e a seriedade do espírito de André Luiz, que outro objetivo não tem, senão a evangelização das massas humanas, a divulgação das verdades da vida espiritual e o convite para que as criaturas valorizem a vida na terra e valorizem a vida no plano espiritual. Porque, sem dúvida nenhuma, hoje, o grande mentor André Luiz, que começou o seu trabalho em nosso lar, limpando sanitários, limpando banheiros, hoje André Luiz é um grande propagador dos ideais espíritas e um grande incentivador da valorização da terra na vida e no plano espiritual. E como nós estamos na Semana Santa, nada mais lógico, nada mais apropriado do que valorizar a vida, porque Páscoa é vida. Páscoa significa passagem, passagem de uma vida de desencontro para uma vida renovada, espiritualizada e feliz. Passagem do homem velho para o homem novo. O sentido da Páscoa é o sentido da vida, porque Páscoa é vida. E o objetivo de André Luiz é valorizar a vida. E que ele nos abençoe, abençoe também os nossos irmãos espirituais e o Mestre amado Jesus, que é o grande protagonista da Páscoa, onde ele mostrou que a morte não tem poder diante da grandeza da vida. E que ele nos abençoe. Graças a Deus. Amados irmãos, depois da primeira parte do nosso encontro desta noite, vamos eliminando as rugas da nossa testa e nos entregando à atividade vibratória, não só em sinal de gratidão a Deus pela oportunidade que recebemos, mas também pelo ensejo participativo na fluidificação do nosso planeta Terra, dos nossos corações e de todos aqueles também que se encontram em dores e em carências maiores do que as nossas. Nesse momento, as equipes de socorro da nossa casa já estão visitando os nossos lares, já se encontram também nos nossos locais de trabalho, tomando todas as providências fluídicas e fraternais para que a harmonia sempre esteja presente e que todos os desentendimentos sejam aclarados na luz bendita do perdão. O perdão que acalma, o perdão que tranquiliza, o perdão que harmoniza as nossas mentes. Se alguém, porventura, nos pedir uma prece, um vizinho, companheiro de trabalho, um familiar, um conhecido, este é o momento de fazer uma vibração bem amorosa, bem concentrada na direção desta pessoa, que está sendo atendida pelas equipes espirituais da nossa casa. E assim, nessa sintonia de amor, envolvendo essas criaturas mais carenciadas do que nós, e também vibrando pelos nossos próprios corações, porque somos criaturas bastante necessitadas,
vamos aproveitando essa vibração para agradecer a Deus por mais este dia de vida terrena, pela bênção dos nossos lares, pela dádiva da família e até mesmo pelas nossas tristezas e desencontros, porque através das tristezas nós valorizamos a alegria e por meio dos desencontros nós vamos aprendendo a discernir e a fazer as coisas certas. Muito obrigado, meus irmãos, por toda a atenção durante todo este período em que estivemos juntos pelas mídias digitais e assim vamos fazendo aquela prece tão importante para os nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida exata e justa com que vamos aprendendo a perdoar nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal e da perturbação, porque sois o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.